Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A mensagem que eu escolhi trazer hoje foi enviada do Grupo Arcturiano. A evolução espiritual é um processo. Quem canalizou esta mensagem foi Marilyn Rafaeli. Bem-vindos, caros leitores. Se essas mensagens ressoam com você, significa que a informação já faz parte da sua consciência, ou as palavras não fariam sentido para você, nem você se sentiria atraído a lê-las. Trazemos a verdade absoluta por meio dessas mensagens, porque é a realidade a partir da qual tudo é construído, mas estamos totalmente cientes de que a verdade não se torna automaticamente o estado de consciência de alguém por simplesmente ouvir sobre ela, a menos que o trabalho espiritual tenha sido feito em vidas anteriores. O que é a verdade para os poucos mestres espirituais altamente evoluídos que ao longo do tempo vieram e se foram na Terra. A evolução espiritual é um processo, porque tendo vivido centenas de vidas sob a influência da energia tridimensional e tendo experiências boas e ruins, os humanos passaram a acreditar que ela é realidade e continuam a viver sob a sua influência. A evolução não acontece da noite para o dia, porque a maioria dos corpos físicos não suportaria um influxo repentino de energia de alta ressonância, mas principalmente porque os humanos, dotados de livre-arbítrio, precisam de tempo para aprender, aceitar, desconsiderar conscientemente o antigo e praticar, até que a verdade deixe de ser apenas uma questão de mente e se torne um estado de consciência. Sem saber o que estão realmente fazendo na Terra, os humanos têm evoluído espiritualmente por meio das experiências de cada vida ao longo de milhares de anos. Cada indivíduo eventualmente descobrirá quem e o que é, simplesmente porque é a realidade. O conhecimento intelectual da verdade absoluta é apenas o primeiro passo para que ela se torne um estado de consciência alcançado, onde poderá então se manifestar. Muitos são atraídos pela busca da verdade, mas a limitam aos limites do seu sistema de crenças atual, tentando encaixá-la no que já sabem e acreditam. A verdade não pode e nunca se alinhará com falsos conceitos religiosos, e, portanto, esse tipo de buscador simplesmente desconsidera a verdade que ouviu falar, muitas vezes decidindo que a verdade é impraticável demais para ser levada a sério. Cada pessoa eventualmente chega a um ponto em que não precisa mais das experiências difíceis de viver na energia tridimensional para aprender e evoluir. Nesse ponto, o eu superior, aquela parte de cada pessoa que nunca se esqueceu de quem é, começa a atrair para a pessoa as lições, os insights, as informações e o desejo de conhecimento espiritual para os quais ela está preparada. A intenção é a chave. Ao contrário da crença popular, um buscador espiritual não é o diretor do processo e não precisa ir à igreja, rezar muito, sofrer, ou praticar atividades metafísicas para se aprofundar na realização espiritual. Tudo começa automaticamente com um desejo sincero, uma intenção
e uma escolha de conhecer a verdade sobre si mesmo e Deus, o que então permite que a plenitude espiritual já presente na consciência de cada pessoa se desenvolva sob a direção do diretor interior. Para a maioria, este é o início de um período muito difícil e doloroso, pois uma intenção sincera de evoluir inicia automaticamente o processo de ir além e limpar muito do que se tornou familiar, confortável e aceitável para si mesmo, para a família, para os amigos e para a sociedade. O atual sistema de crenças fundamentais do buscador começa a ruir para que um novo e de ressonância mais elevada o substitua. No entanto, como a maioria, neste ponto, ainda está alinhada com a velha energia, interpreta esta fase de sua jornada como um fracasso, em vez de uma graduação, e muitos continuam tentando colocar tudo de volta ao, entre aspas, normal. Poderes além do único poder divino não existem em verdade absoluta. Então, na realidade, não há vítimas, doenças, carências e limitações, a menos que essas crenças constituam seu estado de consciência, porque a consciência de cada um é a única consciência individualizada, sempre criando e expressando. Alguns de vocês rejeitarão ou se ofenderão com essas palavras, pois elas não refletem o que vem e vivenciam atualmente. Elas podem parecer frias e indiferentes, mas vocês estão espiritualmente prontos para entrar em um estado de consciência que compreende e aceita a verdade sobre o mundo material. Como poderia um Deus / consciência divina, onipresente, onipotente e onisciente estar sujeito a algo fora de si mesmo se nada existe fora do eu? Acreditar que existem outros poderes além do poder único é uma forma de idolatria. Já demos o exemplo de ver a mente humana como uma assadeira e a consciência como a massa. Não importa quão sofisticada, bem feita ou cara seja a assadeira, se a massa estiver corrompida, os resultados sempre refletirão o conteúdo da massa. Sabemos muito bem que no mundo material, doenças, carências, guerras, separação e uma infinidade de outras questões de fato atuam como poderes, mas a terceira dimensão não é a realidade. É um conceito ilusório do mundo real criado por Deus. Agora, nas altas frequências do processo de ascensão, chegou a hora de ir além dos véus da ilusão que hipnotizam a humanidade há séculos. Em todo o mundo, cada vez mais pessoas estão começando a enxergar as crenças de separação pelo que realmente representam, descartando-as e se abrindo para ideias de unidade. Deus não criou o mundo tridimensional que você conhece, vê, vivencia e acredita ser a realidade. Deus não sabe nada sobre os sonhos da humanidade, porque o mundo material não existe na consciência divina. Se existisse, tudo no mundo tridimensional seria mantido no lugar pela lei divina, sem nunca ser curado, alterado ou eliminado. Não estamos dizendo para ignorar as questões tridimensionais e os chamados poderes da vida tridimensional, com os quais todos vocês lutam em algum nível. Estamos dizendo que a consciência intelectual,
a aceitação do poder único devem ser e são a única base sobre a qual um novo estado de consciência, mais elevado e mais evoluído, pode ser construído. A maioria de vocês precisará continuar utilizando ferramentas tridimensionais familiares por um tempo. Mas à medida que se aprofundam na consciência da verdade, perceberão que isso se tornará cada vez mais comum. Primeiro, reconheça a questão ou o problema com o qual você pode estar lidando como uma aparência tridimensional sem lei para sustentá-la ou mantê-la. Porque Deus é a única lei e realidade. Em seguida, quaisquer passos humanos que você seja guiado a seguir. Nunca finja um estado de consciência que ainda não atingiu, mas simplesmente faça da verdade o primeiro passo a partir do qual você toma todas as decisões. É importante lembrar que boas aparências humanas não são mais reais do que más aparências humanas. Passar alguns minutos por dia meditando ou lendo um pouco de literatura espiritual e depois voltar a viver apenas a partir de conceitos e crenças tridimensionais não vai levá-lo às novas energias. Uma vez conhecida, a verdade precisa ser vivida para que ela se torne o estado de consciência de cada um. Antigamente, viver uma vida mística só era possível em mosteiros ou conventos, mas esse conceito está obsoleto. A vida mística pode e deve ser vivida diariamente e não considerada algo separado para os poucos que são, entre aspas, mais sagrados. A vida mística consiste em reconhecer que cada pessoa é um ser divino, apesar das aparências externas, sabendo que Deus é o condutor de cada veículo e reconhecendo que a realidade subjacente a todos os negócios é o amor, serviço ou produto, e a gratidão, pagamento. É reconhecer a luz da vida divina nos olhos de cada animal e perceber e apreciar a ordem e a infinidade de toda a vida vegetal. Mantenha a verdade secreta e sagrada em seu coração, enquanto realiza o que pode parecer um trabalho, lazer ou tarefas comuns. Ao fazer isso, você eleva a energia de tudo que está fazendo a uma ressonância mais elevada. Nenhuma atividade ou emprego é mais espiritual do que outro. Se fluir em correntes de amor e serviço, unidade. Trabalhos que muitas vezes são considerados pela sociedade como de baixo nível, realizado apenas por pessoas sem importância, sem educação ou à margem, podem ser, e frequentemente são, atividades de cura, amor e mudança para os outros, quando realizados por alguém com um estado de consciência evoluído. O que vocês estão vendo na Terra neste momento representa uma fase do processo de ascensão e não o da sua conclusão. Levará alguns anos para que o processo se conclua, mas nunca duvidem de que ele já começou e não pode ser interrompido por aqueles que promovem velhas crenças, movidos por um senso de autojustiça, na tentativa de arrastar o coletivo em evolução de volta a conceitos, crenças e estados de consciência ultrapassados. As energias densas que há muito controlam o mundo em busca de lucro, controle e poder, não querem que os humanos se lembrem de quem são,
pois onde isso os deixaria? Não tenham medo, a luz já venceu porque é realidade. Permitam o processo na compreensão de que a ascensão da Terra não depende de nada que vocês ou qualquer outra pessoa possam fazer além de manter a luz. Porque o processo de ascensão é um plano divino, não um plano humano. A única realidade onipresente está mais perto de você do que a sua respiração. Ela é a vida e a inteligência de cada célula e de cada respiração que você dá. Ela é o silêncio interior sempre presente, apenas aguardando o reconhecimento. Permita que o Eu Sou interior, já totalmente presente, se expresse em, como e através de você. Nós somos o grupo arcturiano. Bom, chegamos ao fim da canalização e essa mensagem aponta que a evolução espiritual não é um salto repentino, mas sempre um desdobrar contínuo da consciência. Cada experiência, perda, alegria e cada silêncio se tornam degraus que conduzem ao reconhecimento que já está presente, a centelha divina, o Eu Sou, que habita em cada um de nós. O processo pode parecer árduo, pois exige desapego do que é familiar e confortável, mas é justamente nesse esvaziar que o espaço para a verdade se abre. A vida cotidiana, com suas tarefas simples e aparentemente comum, pode ser o altar onde a nossa consciência se expande, desde que a gente viva com intenção, amor e presença. A verdadeira espiritualidade a gente não pode medir por rituais externos ou títulos, mas sim pela capacidade de enxergar a unidade em tudo. No olhar de um animal, no sopro do vento, no trabalho humilde, no gesto de gratidão. O caminho não é sobre alcançar algo distante, mas sim da gente permitir que o que já é eterno e divino se revele em cada momento. Assim, a evolução espiritual passa a deixar de ser uma busca e se torna um reconhecimento. A luz já está aqui, aguardando nós vivermos ela. Eu gostaria de agradecer se você chegou até aqui. Queria agradecer de coração aos membros do canal, a Pilar Ribeiro, sempre comentando, sempre ajudando, muito obrigada. E ao Ariel Victor, co-criadores de realidade. Muito obrigada, querido. Se você também quiser ajudar o canal financeiramente, pode se tornar membro. Tem a opção Valeu Demais em cada vídeo e também a chave Pix está aparecendo na tela, o QR Code, ou está presente na descrição de cada vídeo. Se você não puder ou não quiser ajudar financeiramente este projeto, pode curtir o vídeo, deixar um comentário, inscrever-se no canal se não for inscrito e compartilhar esta mensagem com quem você acha que ela irá ressoar. Novamente, eu agradeço de coração por você estar aqui. Já é um excelente sinal de que você está ressoando essa nova realidade que estamos criando. Gratidão.